Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, segundo episódio da semana sobre NBA, aqui que tem, pra quem é fã de NFL também, eu publico episódios sobre NFL, pré-feriado, vamos reagir aí, eu reagi à troca do James Harden para o Los Angeles Clippers, mas agora a gente vai ter tempo pra debater, expectativas pros dois times, né, 76ers e Clippers, seguindo em frente. E quais serão, ou qual será, a próxima estrela a chegar no mercado? Porque se tem uma certeza na NBA é que vai ter uma próxima estrela que vai ficar insatisfeita e vai pedir para ser trocada. Deixe 5 estrelas aqui no podcast Cara dos Esportes, no Spotify, no Apple Podcast. Se você estiver escutando e ainda não segue, liga a notificação. Se estiver no YouTube, se inscreve no canal, aquela coisa toda, deixa comentário, que vocês estão acostumados. No programa de hoje eu vou ter aqui a presença do meu amigo Ricardo Stabolito, do Jumper, principal site na cobertura da NBA aqui no Brasil. Teve uma pequena confusão de horários aqui da minha parte, que eu confundi totalmente o horário. Pra menos, não me atrasei. Mas acabou que a gente tá gravando aqui na tarde de... Bem, vou deixar o dia aberto pra vocês não saberem. Mas, Ricardo, tá gravando antes do feriado. Ricardo, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast. Você concorda com a minha afirmação de que se tem uma certeza na NBA é que vai ter uma estrela em breve insatisfeita pedindo pra ser trocada? Bem, primeiro, né? Salve pra todo mundo do Bancar dos Esportes. Gabriel, sempre um prazer estar aqui. E... né? É meio que assim, eu acho que em todas as ligas, né, assim, e isso que deixa o negócio movimentando, mas acho que hoje em dia mais, né, a gente tem mais essa sensação por causa dessa questão que virou o tal do empoderamento dos jogadores, né, hoje eles se sentem mais confortáveis em tomar a decisão que eles quiserem, que seja, né, deixar o time com a bomba. Então eu acho que a gente... É seguro dizer que a gente vai falar ainda muito de Harden querendo ser trocado, ou que vai ser trocado. É seguro dizer que a gente passa aí 1-2 meses no máximo sem um drama. Sim. Um pouquinho maior, daqui a pouco aparece o próximo. E a gente vai tentar ver quem é o próximo. Porque não é uma dança das cadeiras, né? Que vai ter um momento que vai terminar, né? Sempre vai... É um ciclo sem fim, sempre vai ter alguém satisfeito, sempre vai ter alguém... Não, eu quero ser trocado, mas quero ser trocado pra esse time aqui, esse aqui só. Não pode me trocar pros outros também, né? E essa questão do empoderamento dos jogadores, eu concordo com você que é o que gerou, né? E acho que dá pra ser rastreado ali o paciente zero. Foi quando o LeBron assina com... Não que o LeBron foi a primeira estrela a mudar de time. Mas nessa era moderna, a decisão dele de ir do Cleveland Cavaliers para o Miami Heat deu mais força para os jogadores mudarem de equipe. Mas também eu gosto de destacar que, por mais que muitos jogadores ferraram os times, né, com pedidos de trocas e tal, na história da NBA, se você pega o número de vezes que a liga sacaneou o jogador e o jogador sacaneou o time da liga, a liga ainda tá vencendo a lá Harlem Globetrotters, por uma boa margem, né? Só pra deixar isso bem claro, pra ser que a gente não tá só batendo nos jogadores. Eles têm direito, né, de tentar. É aquele famoso, pedir não é vergonha, mas também tem que ser que negar não é falta de educação, né? É bem por aí. Afinal, existe um contrato assinado entre as duas partes e uma tá pagando, né? Assim, a gente tem que ser um pouco frio também nesse sentido. Eu acho que o empoderamento de jogadores ele é válido, eu acho que é importante para equilibrar a balança, mas nunca se deve esquecer de um fator muito importante, que é o contrato que tem assinado. O time está, numa situação normal, o time está no controle. E o time tem que estar no controle, porque o contrato é com ele, ele paga o jogador. Complicado, mas a gente sabe que é mais... Tem muito mais variáveis envolvidas e é importante que a balança seja equilibrada, né? Porque assim, quando um lado está com todo o poder, e eu acho que a gente está caminhando por um caminho é ótimo, né? A gente está trilhando um caminho perigoso aí para os jogadores talvez estarem desequilibrando em favor deles essa balança, com casos como o James Harden que faz o que quer basicamente, né? A gente tem que reavaliar um pouco quando a gente chega numa situação como essa. Mas a balança tem que ser equilibrada. Sim. Não é saudável quando um lado tem todo o poder. Verdade. Eu acho que os times têm que aceitar... Assim, em determinado momento eles têm que falar não vai ser trocado, né? E
você não pode aquecer a todos os pedidos de troca, porque chega um ponto que você estraga o seu produto também, né? Quando você tem estrelas jogando 2, 3 anos num time, 2, 3 anos no outro time, e você prejudica o torcedor não cria identidade, e você tá... Eu tava vendo, o jogador que tá mais tempo no mesmo time é o Stephen Curry, e coisas tipo Jason Tatum, um dos jogadores que tá mais tempo no mesmo time, né? Ele que foi draftado em 2017, né? Você não cria identidade. Basicamente você tem hoje super estrelas assinando um contrato de 5 anos, 4 anos, o máximo, e daqui a 2 anos pedem pra ser trocado, ou um monte de jogador em contrato de 1, 2 anos, né? Então você não cria uma identidade, uma base para esses times. Vamos falar sobre Los Angeles Clippers e Philadelphia 76ers. A troca já aconteceu, você já deve estar cansado de ouvir os termos dela. Pensando, seguindo em frente, vou deixar você escolher, Ricardo. Você quer começar pelo Clippers ou pelo 76ers? Começar pelo 76ers, que é bem mais fácil de entender, né, o negócio. Eu acho que o Clippers é um pouco, é para quebrar a cabeça um pouco mais, né? Sim, e eu já vou dar um baita spoiler sobre os meus sentimentos sobre o James Harden, mas aqui eu acho que pode ser aquela famosa adição por subtração. Porque o Tyrese Maxey começa a temporada voando, e se o James Harden volta pro time, pode ser, assim, uma amostragem muito pequena, não tem nenhuma garantia que o que o Tyrese Maxey jogou até agora vai ser o resto da temporada dele, né? Mas se o James Harden volta, seria uma certeza que ele não teria essa oportunidade, porque ele tem menos tempo com a bola nas mãos, menos arremessos, e eu sei que você parar e pensar, pô, você teve a primeira escolha geral em 2016, você selecionou Ben Simmons, e você termina com uma escolha de primeira rodada do Clippers, um pick swap e Marcus Morris e, enfim, o que a equipe conseguiu, eu sei que é decepcionante, mas dada a realidade da situação, eu achei que foi importante pro 76ers abrir mão do Harden e botar essa história pra trás. Sem dúvida. Primeiro de tudo, vamos ser bem frios com a situação, né, Gabriel? O Sixers faz aquele discurso, vamos ver, o James Harden tá reintegrado, vai recomeçar a treinar, tá entrando em forma e tal. Não tinha condição alguma o James Harden voltar pro seu time, especialmente depois desse início de temporada. A gente fala muito do Tyrese Maxey, né? E eu acho que o Tyrese Maxey é muito importante para essa troca, porque o fato dele começar tão bem dá o conforto pro Daryl Morey falar, tá, então eu vou negociar mesmo e eu posso fazer isso com um menos peso de buscar um substituto. Eu acho que isso é importante para sair a troca agora, logo, já e resolver. Se a gente tivesse um Sixers numa situação complicada, a gente percebesse que o Maxey não estava preparado para um papel maior, por exemplo, eu acho que seria mais complicado, porque aí o Daryl Morey teria que olhar para o mercado buscando substituto imediato, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que o motivo para isso se encaminhar dessa forma vem antes também. Acho que a troca do Doc Rivers pelo Nick Nurse, se percebe as mudanças no time já agora. A gente fala do Tyrese Maxey porque ele, teoricamente, é o ball handler primário do time. Mas o que você tem aqui é um ataque muito mais dinâmico. Até porque eu não vou culpar também o Doc Rivers, né, Gabriel? Só porque quando você tem o James Harden, você não tem um ataque dinâmico. Não adianta, a bola vai ficar na mão dele, né? Então não tem nem como você fazer algo dinâmico. Eu acho que com o Nick Nurse, de fato, aí tá vendo algo mais dinâmico. O Tyrese Maxey é o armador, mas ele recebe bola em movimento, muitas vezes. Você tem o Joel Embiid saindo mais da cesta para fazer um handoff para iniciar o ataque, então para tentar desequilibrar um pouquinho a defesa. Sabe, é um time um pouquinho mais dinâmico do que aqueles três abertos, o Embiid próximo da cesta e o James Harden pedindo um bloqueio. Muito mais dinâmico do que isso. E é por isso eu acho que está funcionando até mais do que propriamente o James Harden, o Tyrese Maxey indo muito bem no início de temporada como um armador. Eu acho que na verdade é todo um sistema que cria você não precisa tanto do James Harden, digamos assim. Aí, a partir do momento que o Daryl Morey olha e fala, tá, eu não preciso de substituto, eu acho que ele foi atrás da segunda necessidade dele, que é consertar a off-season, porque o Sixers o único problema do Sixers não foi o James Harden.
O Sixers perdeu e desmanchou o elenco. O elenco que eu digo reserva, banco de reserva desmanchou do Sixers, né? Você perdeu o Shake Milton, perdeu o George Niang, né? Você perde jogadores que assim, você vai olhar para mim e falar, pô, Ricardo, vai perder o título por causa do George Niang? Não. Mas é o corpo do elenco, né? Você perdeu o corpo do elenco. E o que ele consegue aqui é remontar um corpo de elenco. Ele consegue 4 caras aqui, que tirando o Marcus Morris, que tá complicado ultimamente, né? Desde o início da última temporada tá bem complicado, né? Acho que você tem 3 caras aqui que você olha e fala, tá, acho que eu consigo aproveitar. Inclusive o Covington, que a gente vivia batendo na tecla, né? No Clippers está sendo mal utilizado, Então, vamos para outro time ver se utiliza melhor, um time por onde ele já passou, inclusive, né? Verdade, né? Ele surgiu como esse cara, o protótipo 3&D que todo mundo fala no Clippers, no 76ers, né? Tipo, de ter destaque. Ele tem sido menos 3 do que D recentemente, né? Mas acho que tem muito disso, dele ter sido mal utilizado no Clippers. Quanto ao Marcus Morris, eu concordo plenamente. Eu detesto os gêmeos Morris, os dois. Não gosto de nenhum dos dois. E o Marcus Morris, desde que ele assinou aquela extensão questionável com o Clippers, nunca mais tem sido um excelente jogador. Eu acho que você olha aqui, por exemplo, o KJ Martin, um bom guarda ali. Eu acho que ele pode fazer algumas das coisas que o Shake Milton trazia para o time. E eu concordo. Ele é dinâmico. Quando você pensa no ataque dinâmico do Sixers, ele é dinâmico. Ele não te dá o espaçamento exatamente, mas ele é dinâmico no sentido que ele corta para a cesta. Ele é transpiração, KJ Martin, né? Sim. E um jogador um tanto diferente do pai dele, porque é mais baixo que o pai dele e tal, né? Então, mas é um jogador que nesse sentido ele é bem parecido com o pai, o Kenyon Martin, né? É o que foi trocado pelo Harden? Pro Oklahoma City Thunder? O pai dele? Não, acho que não. Acho que não foi o Kenyon Martin que foi trocado. Mas o KJ Martin, eu acho que ele traz um pouco isso. Ele não é o espaçador, mas ele traz um pouquinho desse dinamismo de jogar bastante sem a bola, bastante transpiração, bastante correria. Eu acho que ele dinamiza bem com o que o Sixers quer fazer, sabe? Agora eu fiquei com isso na cabeça. Cara, eu acho que não, mas assim... Eu tenho que achar os termos. Com a minha memória... Eu tenho que achar os termos agora da troca. Não, desculpa. Eu sei, você tá falando do Kevin Martin. Kevin Martin, tá isso, Kevin Martin. Kevin Martin, não. O pai dele era o Kenyon Martin, ala pivô, né? Que jogou com o Jason Kidd no Nets. A linha do tempo não agora realmente não faz sentido. Mas vamos seguir aqui. Eu achei que o retorno que o Sixers recebeu foi bom. Acho que uma escolha não protegida dos Clippers de 2028 pode ser uma escolha boa, porque se eu tivesse que apostar que a minha vida, que seria muito dramático, Kawhi Leonard e Paul George não estarão mais no Clippers. Aí provavelmente um dos dois, pelo menos, é uma grande chance de não estar, né? E você tem a escolha de primeira rodada do Thunder, você tem pick swap também, que eu acho que é valioso, e escolha de segunda rodada que ganhou um valor a mais aí desde da última CBA. Então eu gosto da troca pro 76ers. E um último ponto eu acho que sair do contrato do PJ Tucker também foi algo bem positivo, porque quando ele assinou com o 76ers, foi um contrato, se não me engano, não lembro se foram 3 ou 4 anos agora, mas todo mundo sabia que você vai pagar aqui, você vai dar um ano a mais, sabendo que ele vai ser um peso morto na reta final desse contrato. Você paga agora 3 anos, $33 milhões. Você tem um ano dele e 2 anos que você engole seco. O PJ Tucker, ele é mais do que um zero ofensivamente, né? Ofensivamente você tá jogando 4 contra 5 e defensivamente eu não sei se ele compensa mais o quão nulo ele é ofensivamente. Sinceramente, eu acho que colocar ele, se sair desse contrato, eu acho que foi bem positivo pro 76ers. Eu vi muita gente reclamando, o Sixers ainda mandou o PJ Tucker pro Clippers e tal. O PJ Tucker tem 39 anos de idade. Gente, cara, se não me engano, 38 ou 39 anos de idade. Que ele surgiu mais velho, né? Porque ele passou pela China e tal. Sim, ele passa pelo basquete europeu, se não me engano, antes de chegar no Suns, se não me engano, que é onde ele começa. Ou no Raptors. Ou no Suns ou no Raptors, é um dos dois. Que foi a primeira parada dele na NBA.
eu concordo com você. Eu não sei se a defesa dele, especialmente por causa da idade, não dá pra você pedir para um jogador de 38, 39 anos ser o principal marcador do seu time. Ou a gente tá trabalhando numa NBA que tem 2, 3 estrelas em cada time, ele não pode ser o segundo, terceiro principal marcador pra pegar um cara que nem um Devin Booker, por exemplo, da vida. Não dá direito, né? Não tem mais vigor para isso. E a impressão que eu tenho, Gabriel, também, é que a maior parte das pessoas, elas se apegam muito aos jogos positivos do PJ Tucker. Aquele jogo em que o PJ Tucker é totalmente largado na linha de 3 pontos, como sempre, mas ele acerta a bolinha. Né? E tem esses dias. Uma vez a cada semana, a cada 15 dias, tem um dia desse que ele chuta 3-4, 4-5, 3, que ele tá absolutamente livre, cara. Ninguém tá marcando ele. Ninguém tá nem aí pra ir na linha de 3. E é o que você espera de um jogador profissional. Aquele que teve totalmente largado na linha de 3, ele conseguia converter uma ou outra bola, pelo amor de Deus, né? Porque se for para não converter, chama eu para jogar. Então sabe? Então eu acho que a gente se apega muito aos dias bons do jogador e a gente não para ver o geral. Um jogador estável, um jogador que o grande ponto positivo dele, que é a defesa, ele não tem mais vigor para fazer isso em grande quantia, em grande volume, né? Então é um jogador complicado. E é um jogador que com 37 para 38 anos deram um contrato de 3 anos, 10 milhões por ano para ele, né, cara? Isso aí é o tipo de coisa que a NBA deveria intervir. Não deveriam deixar fazer isso. Depois os times reclamam desse tipo de contrato, Gabriel. Não tem como, cara. O PJ Tucker, ele me lembra um pouco, não sei se você vai concordar, o Trevor Ariza em final de carreira, que ele tinha ainda, não, a gente vai trazer o Trevor Ariza, ele é um bom 3D aqui e tal, não sei o quê. E nessa reputação, o Trevor Ariza jogou uns 4, 5 anos na NBA totalmente cozido, sem nada pra dar em quadra, né? E o PJ Tucker eu acho que é meio parecido. Ele também tem um pouco a reputação de ser meio que o KD Stopper, né? O Kevin Durant, que eles jogaram na mesma universidade, né? E, por exemplo, ele foi muito elogiado o desempenho dele naquela série Bucks e Nets, que o Kevin Durant quase ganhou sozinho aquela série, né? Tipo, o Iguodala sendo, parou o LeBron na final da NBA, né? O LeBron ainda liderou a final toda em todos os atributos. Então acho que tem muito... Você concorda essa minha comparação com o Trevor Ariza? Apesar de ser jogadores diferentes. Não, mas é verdade. O Trevor Ariza era basicamente a mesma, era uma outra posição, obviamente. Ele era mais um ala do que um ala pivô, como o PJ Tucker mas ele realmente jogou mais tempo do que deveria na liga com a reputação dele. E ele, exatamente como o PJ Tucker, ele era um arremessador inconstante nessa etapa. Ou seja, tinha esses dias em que ele matava a bolinha. Né? Olha a bolinha do Trevor Ariza caindo, não sei o que, o pessoal no Twitter ficou horrorosa. Mas assim, uma coisa é você pegar os melhores momentos do jogador. Outra coisa é você pegar o corpo de trabalho dele, né? Todo dia, todos os jogos. São 82 jogos da temporada sem se você for até os playoffs, cara. Você não pode viver de 4 ou 5 jogos que você vai bem e receber 10 milhões por ano por isso, especialmente depois da cagada que, com todo respeito, que os jogadores... Não tem respeito de falar cagada, mas enfim. Com todos os jogadores da NBA fizeram um acordo coletivo de trabalho para eles, né? Eles mesmos não se permitem que um cara como o PJ Tucker ganhe 10 milhões, porque ele tá tirando o trabalho de muita gente ganhando essa grana. A gente já falou sobre isso, né? Sufocou a classe média da NBA, esse novo acordo coletivo. Vamos falar do Clippers agora. Talvez soe um pouco drástico, mas se o James Harden fosse free agent, eu não sei se eu queria colocar ele nesse grupo do Los Angeles Clippers. Eu acho que ele não se encaixa com Paul George, não se encaixa com Kawhi Leonard. A gente viu 4 anos atrás, ele já não se encaixava mais com Russell Westbrook, apesar dos dois terem começado juntos. E eu acho que essa troca foi horrível pro Los Angeles Clippers. Uma troca que fede a time desesperado. E eu não consigo ver uma versão desse time que vai dar certo. O que dar certo pra esse time é ser campeão. Pra mim, eu não consigo ver isso acontecer. O Jeff Goldblum, personagem dele em Jurassic Park, fala que a vida encontra um jeito. Ele diz, essa frase ficou marcada, né? Eu, assim, às vezes astros encontram um jeito de fazer funcionar quando a gente não imagina. Não sei se é o caso aqui. O Harden nunca fez funcionar. O Harden nunca fez funcionar. Exatamente. O Harden, pelo contrário, os momentos que funcionou, parece que ele mesmo sabotou o esquema todo. Né? Por exemplo, o início no Nets, Gabriel,
o Kyrie Irving largou a bola, falou, pode ficar com o James Harden. E os tais dos míticos 16, 17 jogos dos três juntos foram bons. Parece um time imbatível. Mas assim, quem foi o primeiro a roer a corda? Tá bom, o Kyrie Irving fez uma palhaçada total, mas quem foi o primeiro a roer a corda de vez? Foi o James Harden. Então, o James Harden me parece que ele próprio sabota também até as boas situações que ele tá. Então, é muito complicado. E tem uma coisa que eu li hoje, Gabriel, que diz muito sobre o espírito do James Harden, se você pode confiar num cara como o James Harden. Ele tinha um trade kicker, né, um bônus, caso ele fosse trocado, de 5 milhões. Ele abriu mão desse coisa e aceitou receber só 40.350 dólares. Porque o Clippers tem 40.350 dólares de cap sobrando. E ele foi lá e pegou esses 40 mil dólares, cara. O que é 40 mil dólares pra ele? O Clippers ia fazer alguma coisa com isso? Não. Mas diz muito o cara ir lá e falar, não, me dá o... Pô, só tem 40 mil aqui, pô. Não, me dá. Eu quero. Sabe? Diz muito sobre o espírito dele. Ele, assim, dessa geração, ele é o maior sabotador de time. E, assim, foi um grande jogador. Ofensivamente, um dos melhores jogadores do século XXI. Um dos melhores pontuadores que a NBA já viu. Tem que ser feita uma ressalva que ele tinha uma porcentagem da produção dele inflada, porque era uma situação que o Rockets era todo montado para fazer o James Harden brilhar. E ainda assim, o Daryl Morey fez tudo o que ele queria no Houston Rockets. Trouxe o Chris Paul, não deu certo o Chris Paul, trouxe o Westbrook, joga com pivô, tira o pivô, troca o Capela, fez tudo. E ainda assim, ele sabotou e foi ridículo o que ele fez em Houston. Que em Houston foi pior do que nos Nets e no 76ers. Aquele jogo que ele joga a bola pra trás e o John Wall fica, porra, o que tá acontecendo? Mas foi um dos momentos mais vergonhosos que qualquer jogador da NBA teve. Na história, talvez. Cara, ele voltou pra jogar do tamanho de um planeta, cara. Ele, na boa, ele foi horroroso. Se você jogasse uma bola pra ele, ele pegava porque ela orbitava em torno dele, de tão grande que ele tava, na boa. Sinceramente, foi muito feio isso aí. Ele sabotou o time, ele jogou uns 2. Tanto que ele joga uns 2 ou 3 jogos, né? O Daryl Morey afasta e fala, não, vamos trocar você, cara. Cancelando não dá. E olha que o Daryl Morey é o cara que mais ama ele. Sim. E amava ele queimou agora, né, uma então. ponte. E agora ele queimou essa ponte. Né? Agora porque já era essa relação também. Aí você coloca esse cara num time que tem Kawhi Leonard, Paul George, que quase nunca jogam. O Westbrook, que você pode falar todos os defeitos do Westbrook. Ele joga. Toda noite ele tá lá e joga e se esforça. Ele tem alguns problemas ali, decisões questionáveis em quadra? Sim. Mas ele joga e ele se esforça. E eu vi... A gente que acompanha muito a imprensa dos Estados Unidos, né, e até daqui, né? Você bota aquela montagem, quem vai parar esse time? Aí lá, Westbrook, Harden, Paul George e Kawhi. Cara, eu não sei como funciona. Tenta ver o copo... Eles mesmos. Provavelmente vão se parar. Tenta ser o copo meio cheio aqui, Ricardo. Tenta ser o copo meio cheio, por favor. Você ganha NBA com talento. Esse é o copo meio cheio. Você ganha NBA com talento. Você reúne o máximo de talento que você pode e aí entrega na mão de um técnico como o Tyronn Lue, que é um cara que sabe lidar. Que, aliás, muita gente elogia muito o trabalho de playoffs dele. De fato, tem algumas boas sacadas. A maior parte delas eu acho que é um pouco superestimado, um pouco maximizado demais. Mas, assim, um dos grandes pontos com ele, porque o LeBron pegou ele para ser o substituto do David Blatt, é por causa da relação que ele tem com o Astros. Ele é um ex-jogador. E, aliás, um ex-jogador que soube muito bem ser coadjuvante, ser aquele cara bem apagadão. Então, um cara que sabe se colocar na sombra das estrelas. E é um cara que sabe lidar com esses caras, então você aposta nisso. Você coloca o máximo de talento reunido, um técnico que sabe lidar, sabe conversar com esse tipo de jogador e segue em frente, aposta no melhor resultado possível. Você tem... Os técnicos da NBA não gostam de fazer isso, mas se você tem esses 4 juntos, Gabriel, você tem que jogar no mínimo com 2 deles juntos em quadra todo o jogo. 48 minutos. 2 no mínimo. E quando você tem 2 caras desse nível por 48 minutos em quadra, no mínimo 2 deles, você tem como destruir segundas unidades, provavelmente. Né? Então acho que tudo isso joga em favor.
Agora, se a gente for parar para ver encaixe, como você estava falando, o negócio começa a descer a ladeira, que é realmente muito complicado. O Westbrook e o Harden não funcionam sem a bola. Isso, assim, se você achar que o Harden é um bom catch shooter, ele pode esticar a quadra. Não, ele não fez isso em 157 anos. A gente não sabe, na verdade a gente não sabe se ele é, porque ele nunca aceitou ser isso. Quando ele não tá com a bola, ele assiste o jogo. Ele não faz mais nada do que isso. E o Westbrook você não quer nem arremessando hoje em dia, né? Ele perdeu. Assim, teve um momento da carreira dele que ele era um arremessador um pouco abaixo da média. E agora, se ele acertar a tabela, é um mérito, né? Eu não consigo ver. Eu acho que falta também, por exemplo, se você quer muito Harden no jogo de pick and roll. Eu não acho que o Zubac é esse cara. E eu, sinceramente, eu acho que prejudica a forma como eu vejo as chances do Clippers vencer um título nessa temporada, que já eram pequenas e as chances eram Paul George e o Kawhi chegaram nos playoffs saudáveis. E cara, a gente tem quantos anos de evidência do Harden, quão péssimo ele é nos playoffs, né? Acho que ele enganou, ele teve uns 2 ou 3 jogos bons na última temporada, que pode enganar temporada muita... do primeiro contra o Celtics, primeiro jogo contra o Celtics que ganha em Boston, né, o Sixers, 45 pontos dele, por exemplo. Mas os outros foram horrorosos. Eu sinceramente acho que foi o que eu falei. Se ele tivesse livre no mercado, eu não sei se eu assinaria com ele. Não. Ele é um cara que você não pode contar. Esse é o grande ponto, né? Um cara que a qualquer momento ele pode olhar pro céu, assim como o Kyrie Irving, né? Olhar pro céu e falar, não quer saber, eu quero ir pra Sacramento, sabe? Vocês acham que ele pode fazer isso, sabe? E eu acho que isso é muito... É foda, porque o cara tem isso reforçado na mente dele desde que ele tem o quê? 14 anos? 13 anos, Sim. Né? E hoje em dia a estrutura do basquete, que tem muitas críticas lá nos Estados Unidos, né? Porque aqui no Brasil a gente fala, o pessoal vai pra universidade, porque é bom atleta e ser maneiro, e esse lado é maneiro, né? Mas basquete hoje em dia, essa estrutura do AAU, né? Que é o basquete colegial, e o cara joga um torneio num time, outro torneio no outro time, quero ir pra esse aqui, monta o time ao redor dele. Os caras não estão acostumados ali vamos construir alguma coisa e tal, traz um jogador aqui, traz um jogador ali, não. Eles querem mudar de time a qualquer momento. E eu acho que não é... Assim, tem muito que é coincidência, mas também tem muito que não é coincidência o fato de hoje os melhores jogadores da NBA, assim, você pega o top 5, 4 são europeus. Não acho que é nenhuma coincidência. E o mais promissor também é europeu, né? Eu acho que tem alguma coisa errada com a forma como o basquete, que é o basquete base dos Estados Unidos, apesar de não ser base como a gente pensa, como ele está sendo construído. Esses caras a gente tem que pensar também, né, Gabriel? E aí relativizando um pouco, que quando você tem 13, 14 anos de idade, desde então você começa a ouvir, você vai pra NBA, você é o cara e tal, você incrusta isso na tua cabeça. Eu imagino, ninguém falou que eu era o cara com 13, 14 anos, mas eu imagino que você é sempre validado o que você faz. E a NBA valida o James Harden a cada vez que ele pede troca, não acontece nada com ele, ele vai pro lugar que ele quer, Gabriel. Alguma coisa tem que acontecer com o James Harden, a NBA tem que fazer alguma coisa, tem que punir de alguma forma, porque se não fizer isso, ele não só vai continuar fazendo isso pelos próximos, Deus sabe, 2, 3, 5 anos de carreira que ele tem, como ele vai criar toda uma nova geração de jogadores, vai se sentir validada por ele e vai olhar, o James Harden faz isso, eu vou fazer também, porque dá bom, eu vou conseguir o que eu quero. Ele também não é o único exemplo, né? Também. Não, assim, a gente pode falar muita coisa, o Damian Lillard não conseguiu, então ele queria ir para um lugar e não conseguiu, mas assim, foi meio que um acaso, vamos ser sinceros. Quem imaginava que o Bucks seria o time para pegar ele? Não se especulava Bucks. O agente dele meio que tirou todo mundo da parada para ser só o Heat negociando com o Blazers. Então, assim, tá ficando cada vez mais difícil. É o que eu tô falando lá no começo, né, Gabriel? A balança ela tá despendendo um pouco de novo e agora tá indo pro lado do jogador. E quando a balança despende, não é bom. O saudável é uma relação equilibrada, em que os dois têm poder de barganha e fazem o melhor para um e para outro. Quando alguém está no controle, muito no controle, eu digo, é complicado. Os Blazers até que eles conseguiram se impor, né? Porque
foi meio que um comum acordo que era a hora da parceria chegar ao fim, e o Damian Lillard quis usar o peso dele pra ir pro Miami Heat, não conseguiu, né? Foi pro Milwaukee Bucks. Os Blazers fizeram a troca que pra mim foi a melhor que eles poderiam ter feito, e enfim. A E a certeza... estrutura de contrato, É. Gabriel, a estrutura de contrato também ajudou. Uma Sim. coisa é você trocar um jogador com 3, 4 anos assinados, que nem o Damian Lillard, e outro pegar um contrato aspirante, que nem o James Harden. O James Harden provavelmente controla para onde ele vai mesmo. Um contrato aspirante, e simplesmente alguém vai falar, estou adquirindo você. Ele fala, tá legal, mas 30 de junho, tchau. Né? Foi o que o Kawhi fez, né? Só que o Kawhi tinha um peso muito maior, né? E, enfim, como eu falei no começo do programa, a única certeza que a gente tem na vida é que vai ter uma próxima estrela a querer ser trocada, né? E acho que já tá bem claro quem que é o próximo nessa fila. E acho que você pode discutir o quanto que em 2023 ele é uma estrela, mas é o Zach LaVine. O Zach LaVine passou a off-season inteira os Bulls basicamente batendo na porta dos times e oferecendo o Zach LaVine. Tem... Coitado do torcedor do Miami Heat. A história é que o Miami Heat pode ser um destino e tal. Eu pedi pra você pensar em alguns palpites, Ricardo, o próximo cara nessa fila. Mas você concorda comigo que o Zach LaVine... Ele não é o meu palpite, eu tenho os outros dois nomes aqui. Mas você concorda que o Zach LaVine provavelmente é o próximo cara que já foi All-Star que vai ser trocado? É porque o Bulls dá muitos sinais de que já preparou o campo para isso e além disso enquadra o Bulls dá sinais de que realmente não vai andar. É realmente um caixa complicado. Eu acho até que em termos de urgência o DeRozan é mais provável de você trocar correndo porque é contrato aspirante, mas o LaVine é quem tem... eu entendo que aqui a gente cite o LaVine antes do DeRozan porque o LaVine é mais jovem, o LaVine vai trazer um maior retorno. Não é um contrato aspirante que nem o do DeRozan. Então é um cara que ele tem mais a cara de que vai ser trocado a peso de um astro. DeMar DeRozan é um astro, mas por toda a condição contratual dele e a idade, deve ser trocado pelo que tiver. Então, se for. Eu gosto do DeRozan como um aluguel de um ano, assim. É um cara que ainda tem uma capacidade muito boa de pontuar, é muito experiente. Assim, dependendo do preço, obviamente, né? Eu acho que ele pode ser um bom aluguel de um ano. O Zach LaVine tem questões físicas também que me preocupam, né? Mas é um cara que tem 28 anos, se eu não me engano. E ele é um cara que entrou muito, muito jovem na NBA, né? Ele tá há muito tempo na NBA, mas ele ainda é relativamente jovem. Qual que é o seu primeiro palpite de próximo cara que pode ser trocado na NBA? O principal palpite, hoje, além do LaVine, obviamente, né? É o Siakam. O Siakam né? O cara que a extensão dele virou notícia, porque por algum motivo o Masai Ujiri achou que seria interessante falar quando perguntaram para ele sobre extensão de contrato, começar a falar de egoísmo no time, né? Obviamente você vai ligar os pontos, né? É complicado. E o Siakam, assim, Gabriel, a questão é mais do que o contrato aspirante, mais do que eventualmente o Giri gostar ou não dele. Eu até acho que o Giri gosta demais da base que ele tem. Por isso que ele troca os caras em a pau. Ele ama essa base. Realmente está comprometido com ela. Adora o Giannunobi. Ele não trocou o Fred VanVleet. Isso já foi. O próprio VanVleet revelou que ele não foi trocado porque o Masai Ujiri não ia renovar com ele, mas queria dar a oportunidade dele ir para o lugar que ele quisesse, não ficar preso numa troca. E dar uma dimensão quanto ele gosta desses caras. Mas o Siakam ele tem problemas com o VanVleet. Se você vai em torno do Scottie Barnes, como o Raptors das finais, né, Gabriel? O Pascal Siakam ele tá totalmente fora da linha do tempo. Ele é 7 ou 8 anos mais velho que o Scottie Barnes já, né? É um cara em outro momento de carreira. Eu até entendo segurar ele por causa da experiência como campeão pela franquia, né? Ele é um dos últimos, eu acho que o último, talvez, né, remanescente do time Acho campeão. Que é. O Giannunobi acho que não tava, não lembro agora. Ou se tava, não era contribuinte. Não era uma figura. Então, e eu até entendo isso, então eu acho que ele traz uma certa experiência, traz uma certa identificação, mantém o torcedor ligado àquele time que há pouquinho tempo, né, foi campeão, a gente tá falando em 4 anos atrás foi campeão, mas ele tá totalmente fora. Tá mais fora, inclusive, que o Anunoby. O Anunoby eu acho que tem 25 anos, né? 25 ou 26 anos.
ele já tá mais próximo dos 30, assim, o próprio ano novo tá mais próximo da linha do tempo do Barnes, para tentar ser uma referência um pouco mais veterana para ele, sabe? Então eu realmente, quanto mais eu analiso, mais eu vejo que o Siakam é um cara que o Masai Ujiri gosta bastante, mas que é um pique por fora ali do que o Toronto provavelmente vai seguir fazer. Ele tava no time campeão, o Giannonobi. Ele tem, quantos anos aqui? 26 anos. Ele é inglês? Inglês, assim, em Londres. Se não me engano. O Siakam tem 29, eu acho, de idade. 29, não tá na mesma linha do tempo. O Scottie Barnes tem 21. O Scottie Barnes tem 21. Não tá na mesma linha do tempo mesmo. A questão é que o Siakam, por ele estar em último ano de contrato, você vai receber menos do que você poderia, né? Você deveria ter trocado ele na última janela, né? Você vai ter que criar um leilão no mercado. Você vai ter que pegar aí 2, 3 interessados e vai ter que começar a jogar com eles, né? Ou você vai ter que chegar, segurar ele até o fim, né? Que eu acho que até mais possível, até que simplesmente aparecer e trocar ele um belo dia da temporada. E falar para todo mundo, olha, Pascal Siakam quer uma sign and trade, ele quer receber o contrato dele o máximo que ele pode. E eu tô ligando para cada time aí para ver os interessados. No off-season, os times estão mais abertos em termos de cap. Eu acho que dá para trabalhar um pouquinho melhor uma troca, talvez. Mas eu acho que nem pode, né? Ele chegar e assinar o contrato novo no meio da... Não. Não pode, né? Não, ele tem que ir até a agência livre sem contrato e aí meio que rolar um bolo ali que não caia na liga. Você lembra do caso do Bogdanovic também com o Bucks, né? Que o Kings, né, trocou pro Bucks e os dois acabaram perdendo. Os dois não foi vetada a troca e foi punido os dois porque tinham acertado antes o contrato do que a troca, ou antes o contrato do que antes a troca do que o contrato. Foi meio estranho. Você tem que, teoricamente, ali ser bem sutil ali por debaixo da mesa e chegar a um acordo, né? E é difícil, porque também você chega a um acordo e a temporada termina mal e acordo, o jogador vai fazer o que é melhor pra ele, né? E o próprio time também vai fazer o que é melhor pra ele. Ser um preço salgado, eu acho que pra você ter ele como um aluguel de 1 ano, e ele tem sido muito ligado ao 76ers, né? Por conta do relacionamento dele com o Embiid, né? Os dois são camaroneses, não sei o quanto o fato do Embiid ter virado as costas agora pro país dele pra defender os Estados Unidos, isso afeta, né? E o próprio o Siakam já quebrou a cara literalmente do Embiid depois disso, né? Mas supostamente eram amigos. Mas eu acho que é um jogador bem interessante. Eu acho que um cara que, sei lá, um time que tá olhando assim na reta final da janela de trocas e tá vendo, a gente pode chegar lá com mais um All-Star, é interessante. E o Siakam, ele tá naquela situação de que se ele for ao NBA, e ele quase foi na última temporada, ele poderia assinar o super máximo, né, com o Toronto Raptors, e acho que é até bom pro Toronto Raptors afastar essa possibilidade, né, porque eu acho que eu gosto do Siakam, se pagar um Supermax pra ele é complicado, né. E outro time que se fala muito é o Hawks, né, se fala bastante do Hawks pra ele, eu acho que o Hawks faz bastante sentido, inclusive. Já foi muito ligado em questão de troca também, né. Então, ele tá sendo bastante ligado em questão de troca o Hawks. Eu acho que o Hawks faz sentido, acho que o Hawks é um destino interessante para ele. E tem um outro cara, né, Gabriel, que eu falei para você, que eu acho que também é outro cara que você tem marcado aí, provavelmente, com o Anthony Towns. Sim. Que o Towns, né, que o Towns realmente, o Minnesota sabotou, ele se quebrou inteiro aí, né, porque ele pagou muito pelo Gobert, e ele não vai recuperar com o Gobert o que ele pagou, nem próximo disso. Então ele vai ter que trocar o Karl Anthony Towns. Eu acho que se você tivesse num vácuo, quem eu troco, o Towns ou o Gobert, eu acho que eu troco o Gobert. O Gobert não tá ajudando em nada, o Minnesota tá ajudando menos ainda do que o Towns. Mas na situação em que tá tentando recuperar ativos de uma troca desastrosa, né, o Minnesota vai ter que acabar negociando com o Anthony Towns, por mais que goste do jogador. Então a gente percebe que o Minnesota gosta do jogador, mas o jeito e não dá certo. Aquilo ali não dá certo, aquilo lá tá complicado. Isso aí. Minnesota gosta, não sei se a torcida gosta, né? Eu vejo muito pelo Isso, pelo T-Wolves Brasil, meu amigo Rodrigo Barbosa, né? Que teve pouco nas notícias recentemente, né? Tenho conversado com ele bastante sobre aquele vídeo maluco. O homem tá quente, o homem tá quente, o homem é global, né? New York Times. Global. O New York Times entrevistou o Rodrigo Barbosa sobre aquele vídeo.
Mas você tava certo. O nome aqui na minha lista é o Karl-Anthony Towns. E, assim, é isso, né? Pra você se livrar do Gobert, você vai precisar pagar. E é um time que já deu tantos ativos pelo Gobert, e você vai colocar ativos ainda pra se livrar do Gobert, é muito complicado. Enquanto o Karl-Anthony Towns é a última chance de você receber algum valor por ele. Porque o Towns, uma carreira extremamente decepcionante, e a partir da próxima temporada passa a valer um contrato que vai pagar a ele 49,7 milhões de dólares, 53,6 milhões de dólares, 57 milhões de dólares e 61 milhões de dólares em 2027 e 2028 numa player option, que eu vou dar breaking news aqui, ele vai exercer essa player option e é a última chance. É a última chance, porque na próxima janela, os times não são burros. Eles sabem quanto que o Karl-Anthony Towns vai receber a partir da próxima temporada. Mas você consegue se convencer mais agora de trocar pelo Towns do que no próximo ano, quando você vai ver, pô, ele vai ganhar 50 milhões de dólares esse ano, não tem condições. Então, pra mim é a última oportunidade de receber algo pelo Towns, e a melhor versão desse time do Timberwolves nunca seria com o Towns. Eu acho que mesmo antes da troca do Gobert, porque tem que construir tudo ao redor do Anthony Edwards, e o Towns é um cara dos mais decepcionantes em playoffs, é um cara que não parece tão interessado assim em ser a melhor versão de jogador que ele pode ser, e eu acho que é a última chance pro Wolves aqui encontrar alguém que dê pelo menos assim 2 contratos expirantes e 2 escolhas de primeira rodada. Eu acho que quando essa troca sair, vai parecer bem menos do que ele realmente vale, mas eu não acho que ele tem um valor muito grande na liga por causa do contrato. O contrato dele é complicado, ele é um jogador que, assim como o James Harden, ele tem a imagem dele atrelada a muitas atuações decepcionantes em playoff, né? Então realmente não funcionou em playoff na carreira, e tem mais um motivo ainda, Gabriel, que eu estava esquecendo, até estava pesquisando aqui, tentando lembrar do porquê que eu estava pensando nisso. Com a renovação do Jaden McDaniels, a extensão que foi assinada, você tem um cap, você tem uma folha salarial aí que também é incompatível com as novas regras da NBA, você vai ter que abrir mão de alguma coisa, então acho que tá bem apertado. Nesse ano vai ter que fazer uma troca, vai ter que enxugar de alguma forma, e o Towns é o grande candidato a se enxugar. É interessante, eu gosto do Karl-Anthony Towns um vácuo, sabe? Eu tô falando muito de jogadores no vácuo hoje, mas uma situação ideal eu gosto do Karl-Anthony Towns. Eu gosto dele na seleção da República Dominicana. Exatamente, por exemplo, mas NBA é um pouquinho mais complicado. Eu acho que a ideia de você montar um time em torno do Karl-Anthony Towns, diante do desempenho que a gente sabe que ele tem em playoffs, por exemplo, até agora na carreira, é muito difícil por enquanto, sabe? Cara, seria tão melhor pro Timberwolves se eles tivessem uma base jovem, com Anthony Edwards, com Jaden McDaniels, com Walker Kessler, e aí você eventualmente troca o Towns, ou coloca ele na posição que ele deveria jogar na NBA de hoje em dia, que é a posição 5. Cara, uma das trocas mais desastrosas, não só da NBA, mas dos esportes dos Estados Unidos. Eu tava gravando um episódio hoje, mais cedo, sobre NFL, e eu falei, eu sei que você não acompanha, Ricardo, mas a troca do Deshaun Watson pro Cleveland Browns tá pintando como a pior troca da história da NFL. E eu ainda acho que a troca do Rudy Gobert provavelmente é pior ainda, né, do que... Enfim, é que o Deshaun Watson também tem mais questões fora de campo que torna a situação... até eu sei disso. Até eu que não acompanho sei que foi um negócio que saiu na mídia geral mesmo, porque ele cometeu crimes, né, então, mas Mas é dessa discussão aqui que a gente tá, Deshaun Watson e Rudy Gobert. Algum outro nome que você separou além dos dois? Porque eu tenho mais um. Não, na verdade não. Eu tô até curioso de saber quem mais você quer apontar, viu, Gabriel? Eu fiz um vídeo de previsões ousadas antes da temporada começar, e uma das minhas previsões ousadas era que o Donovan Mitchell seria trocado ao longo da temporada. Eu acho que o fato... O time não começou muito bem, mas tá sem Garland, tá sem Jared Allen, eles perderam jogos e tal, então acho que vai desacelerar um pouco esse processo, mas o fato do Donovan Mitchell, não sei o quanto ele tá comprometido com o futuro dele em Cleveland, eu acho que a chance dele ser trocado não sei se esse ano, acho que talvez esse ano não saia, mas na próxima temporada, pra você não perder o ativo
de graça. E o que eu acho que prejudica é o fato da evolução do Evan Mobley não estar acontecendo como a gente esperava, né? Porque o cara que era para ser o novo Tim Duncan, que acho que era uma expectativa meio irreal para qualquer jogador, mas ainda assim era esse tipo de nome que era invocado ao falar do Evan Mobley, ele estagnou muito ofensivamente, né? Então acho que seria mais fácil você trocar o Donovan Mitchell quando você tem o Garland, você tem o Evan Mobley, os dois crescendo e tal, mas eu ainda acho que tem uma chance do Donovan Mitchell ser esse cara. O Evan Mobley é o cara que faz, tava até pesquisando aqui pra não falar besteira, 33 pontos contra a Indiana e tem uma atuação como a gente viu agora. 9 pontos. Eu não sei se assistiu o jogo contra o Knicks, né? 9 pontos. O meme do que o pessoal, os torcedores do Knicks estão apostando, né? Do Mitchell Robinson e do Isaiah Hartenstein especialmente, né? Esvaziando os bolsos, tirando ele. Realmente faz bastante sentido, porque esse tipo de jogador, Evan Mobley, eu nem sei dizer qual é o estado evolutivo dele ofensivamente, porque ele é extremamente regular. Tem um dia que ele mostra excelentes recursos, tem outro em que é mais do que ele não mostrar, Gabriel. Ele simplesmente parece alheio, sabe, ofensivamente. Um cara que se alguém não vier para ele entregar a bola e falar, dar um tapinha nas costas e falar, vai lá, ele não tem o calor ali para chamar o jogo, para tentar aproveitar um mismatch, por exemplo, que é o que ele tem que fazer com a mobilidade que ele tem, com o tamanho. Né? É um jogador que está se tornando uma experiência frustrante. A melhor versão dele aparece, e é por isso, né? Porque a melhor versão dele ela aparece de vez em quando. É mais frustrante ainda que se a versão dele nunca aparecesse, a melhor versão dele. Mais frustrante ainda porque ela aparece vez ou outra. Né? A gente fala, ó, é esse cara. E aí ele passa uma semana e meio sem nem tocar na bola. E assim, sem ter essa evolução, que eu acho que ele vai chegar lá, eventualmente, eu acho que ele é muito talentoso para não chegar, mas aí você tem um pouco mais de incentivo para tentar fazer tudo possível e imaginável para manter o Donovan Mitchell, né? Por isso que a gente tá acabando, virou uma discussão sobre o Evan Mobley, né? Mas é porque eu acho que porque o Donovan Mitchell é um pontuador fantástico, eu acho que a gente sabe o que é o Donovan Mitchell, né? Mas a gente viu nos playoffs, quando você tem dois caras que não arremessam a bola, é muito difícil você ter algum sucesso nos playoffs, né? E não só nem Evan Mobley nem Jared Allen arremessam a bola, mas os dois foram colocados no bolso, como você falou, né? Pelo Hartenstein e pelo Mitchell Robinson, né? Então você nem traz nos dois lados. E o Evan Mobley é um cara nível All Defense primeiro time, né? Ele teve votos para defensor do ano, né? Mas se ele não desenvolver um arremesso, ele vai ser um cara da posição 5. E aí, se ele for esse cara da posição 5, ele e Jared Allen juntos não tem como coexistir. E aí você tá olhando para uma nova versão desse time do Cavaliers daqui a 2 anos, provavelmente, né? Então, eu acho que o Cavaliers tá meio que pausa por conta dessa questão física do Garland, do Jared Allen, mas eu ainda acho que existe uma chance do Donovan. Não vou cravar aqui, meu palpite é Karl Anthony Towns, assim como você, além do Zach LaVine. E o grande problema com o Donovan Mitchell é que os rumores vão continuar. Primeiro, porque é o Knicks, principal, então o Knicks sempre vai ter rumor com o Knicks. E segundo, porque para o Donovan Mitchell não vale a pena assinar um contrato antes. Ele tem que esperar ser agente livre para receber o máximo que ele pode pelas regras da liga. Então a gente vai ter mais 2 anos aí do pessoal comentando, vai sair, não vai sair, uma hora desgasta demais. Né? Uma hora a situação fica muito desgastada. Sobre o Mobley, rapidinho, Gabriel, não é o tema nosso, mas enfim, a gente podia conversar isso aí um tempão, mas o Mobley é um caso que a gente pode falar um outro dia de um jogador que talvez a gente tenha olhado para ele e projetado uma coisa que talvez ele não seja aquilo. A gente projetou ele como esse super defensor espaçador de quadra e talvez ele não queira ser um espaçador de quadra, talvez ele não seja o cara ficar aberto em emissão de 3 no ataque, sabe? Talvez ele não queira fazer isso, e aí tudo que você montou quando você selecionou ele, que você visualizou, muda totalmente. Né? Tem muito jogador que acontece isso, Gabriel. Inclusive o Donovan Mitchell, que era um 3D bem interessante em Louisville e, sabe, ele virou uma coisa totalmente diferente na NBA. Esqueceu o D, né, do 3D, né? O D desapareceu, sabe? Né? As coisas são assim. Um 3D eu acho que é um pouco forte, mas ele era um pontuador em D.
Ele era meio como o irmão dele, né? Que é um baita defensor, né? E ele se tornou um cara ofensivamente muito refinado e a defesa ficou um pouco escondida. Acho que ele caiu muito em uns hábitos ruins já. O Gobert vai resolver lá atrás, né? Nos dias de Utah Jazz, né? E o Mobley pode ser isso mesmo, né? O Mobley pode ser que o futuro dele seja... Acho que ele tem um piso muito alto. Eu acho que o piso dele é ser um excelente pivô defensivamente que troca e marca jogador de perímetro e tal. Mas o cara foi a segunda escolha geral do draft. Eu lembro, eu sou torcedor do Pistons, né? Então eu lembro muito bem que teve gente falando, pô, será que o Pistons não errou ao selecionar o Cade Cunningham ao invés do Evan Mobley, né? E eu achava isso loucura, porque, porra, eu amo o Cade Cunningham, tá um começo de temporada muito bom. E eu acho que o Mobley pode ser isso, né? Mas enfim, Ricardo, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no Estabulito Jumper. Siga o Jumper Brasil no Twitter, melhor cobertura da NBA aqui no país. Brigadão pela participação, desculpa pela confusão com os horários e até a próxima. Acontece, pra quem não sabe do específico, né, é entre 17 e 19 horas foi a confusão. E eu sempre confundo 17 e 19 horas também. Então, me relaciono totalmente com isso, Gabriel. Pode ficar tranquilo. Muito obrigado. E fica um abraço aí pra todo mundo que acompanha o Cara dos Esportes. Até a próxima. Quando esse cara convida, eu apareço. Ele me salvou nos podcasts emergenciais recentemente. Mas é isso, pessoal. O podcast Cara dos Esportes de NBA volta na próxima terça-feira. Vai ter episódios de NFL nesse meio do caminho. Se você também gosta de futebol americano, não deixa de seguir, deixar 5 estrelas, se inscrever, aquela coisa toda. Vídeos lá no TikTok, no Instagram, como sempre. Então um grande abraço a todos. Até mais.